Mas eu queria trabalhar aqui agora, talvez um assunto que não seja o seu caso, mas pode ser que seja também, que é o que fazer quando nada acontece na sua vida afetiva. Aquela história assim, quando foi a última vez que eu estava conversando com alguém, que estava quase dando alguma coisa? Foi tipo assim, foi quando o Palmeiras estava sendo campeão mundial, né? Ele não era nem reconhecido ainda, né? Não, foi quando, foi pelo Orkut, quando isso aconteceu. Então, eu não sei como é que está a sua vida nessa área, nesse assunto. Quando nada acontece na sua vida afetiva. Por que é importante a gente falar sobre isso, gente? Esse não é o assunto mais importante da igreja, esse não é o assunto mais importante da Bíblia, mas esse é um assunto urgente na igreja e esse é um assunto muito importante na Bíblia. Por quê? Porque quando Deus une duas pessoas, Ele não está pensando só na sua felicidade. Ele quer que você seja feliz. Mas o reino tem muito mais coisas envolvidas nisso. Entendeu? Então, por exemplo, quando Deus une Abraão e Sara, o que tem envolvido nisso? Está envolvido uma nação que Ele quer trazer para a terra, que vai ser o seu povo. Desse casamento nasce esse projeto de Deus. Também quando, então, tem Isaac e Rebeca, Jacó e Raquel, Jacó e Lia, só nesse caso que há essa exceção, né? Que é uma questão do tempo bíblico, a cultura da época. Então, por exemplo, quando eu fico pensando assim, quando Deus traz ali Boaz e Ruth. Então, por meio de Ruth e Boaz, nasce Obed, que nasce Jessé, que nasce o rei Davi, que é a linhagem do Salvador. Então, quando duas pessoas se unem, há um caminho para a manifestação do Salvador na terra. Há um caminho para que Deus traga, por meio desse casamento, algo que Ele quer revelar na terra. Então, nós temos que pensar nisso. Então, assim, nós não estamos aqui para falar apenas sobre você ter um namoro, sobre você não errar no namoro, sobre você não errar quando você está solteiro, porque a vida cristã é muito além de apenas não pecar. E é muito além de apenas fazer as coisas direitinho. E é muito além de você estar bem e confortável. É sobre você receber algo de Deus que vai preencher você, como está lá em Atos 2. O Espírito Santo veio, o povo ficou cheio, quer dizer, o povo ficou satisfeito. O povo se alegrou com a descida do Espírito Santo. Aquilo trouxe um preenchimento para a vida deles, até eles estarem completamente cheios. E depois eles começaram a falar. E quando eles começaram a falar, outras pessoas começaram a ouvir na sua própria língua aquilo que eles estavam falando. Então, quando você é cheio de algo do céu, que vem sobre a sua vida, você é abençoado, mas outras pessoas vão começar a entender na sua própria língua aquilo que Deus quer trazer para a vida delas também. Por meio da sua família, uma pregação será pregada nessa cidade. Por meio do seu casamento, algo novo vai nascer no meio que você está. Outras pessoas vão começar a acreditar, porque, assim, quais são as duas instituições mais importantes de Deus na terra? A igreja e a família. Quais são as instituições mais atacadas? A igreja e a família. Então, assim, às vezes essas instituições, as pessoas olham, e aí por causa do que há revelado na terra, elas não querem fazer parte, elas não querem proteger, elas não querem viver. E por meio de você, do seu casamento abençoado, as pessoas vão olhar e vão falar assim, vale a pena ser casado do jeito que esse filho de Deus aí é casado. Do jeito que ele vive essa história. E é isso que Deus quer fazer por meio da sua vida. E a gente pode olhar na palavra de Deus e aprender como Deus traz esse assunto. Por exemplo, é um assunto muito importante e nós precisamos da visão de Deus sobre isso. Às vezes a gente pega assim, eu quero viver algo de Deus no meu namoro, então eu vou pegar um namoro do mundo e aí eu vou dar uma reformada, vou tirar algumas coisinhas só, né? E aí eu vou viver o namoro de Deus. Então a gente não transa, só não tem isso naquilo, mas assim, né? Tem uma gama de opções ao redor. E aí, assim, a opção de Deus, gente, não é simplesmente a gente dar uma reformada. E também não é só namoro sem sexo. Sabe que você fala assim, meu namoro é santo. Por quê? Porque não tem sexo? Entendeu? Então nós precisamos buscar qual é a visão de Deus. O que Deus tem de fato para
o relacionamento, como está escrito lá em Provérbios 29, versículo 18. Onde não há revelação divina, o povo se desvia, mas como é feliz quem obedece à lei. Então a Bíblia de Jerusalém vai falar onde não há visão do céu na terra. Então, para a gente viver o melhor de Deus, até vocês têm um boné que está escrito Romanos 12, 2, que é que a gente precisa ser transformado pela renovação da nossa mente. Então, para viver esse assunto do jeito de Deus, a gente precisa da visão inteira do céu. Amém? E aí, então, eu queria trabalhar aqui, dessa visão, 2 conceitos na Bíblia. Um vai trazer 2 histórias, 2 pessoas na Bíblia e suas escolhas. Um é como não fazer. Se você quiser não saber como não fazer, é só olhar para ele. E outro é como fazer, é só você olhar para ela, que é Sansão e Rebeca. Então, como não fazer? Olha para Sansão. Como fazer? Olha para Rebeca. Então, para a gente trabalhar aqui primeiro o que não fazer, para depois trabalhar o que fazer, vamos para Sansão. Você sabe que Sansão é o único namoro da Bíblia, né? Que é aquele não é que é um namoro, é um namoro na Bíblia que a gente vê assim, o namoro do jeito do mundo. E aí você vê como é que termina, 2 olhos furados, aí no final ele é escravo, ele tem que pedir para subir naquela montanha, naquele lugar mais alto do templo, onde os filisteus estão adorando o seu Deus lá, e ele está sendo ridicularizado, e tem aquela saída final, que na verdade é o jeito que deu para fazer no final, mas que eu posso dizer para você que não é tudo que Deus tinha para a história dele. Então, o que não fazer? Vamos aprender com Sansão, o que não fazer. Quem que é Sansão na Bíblia, gente? Sansão é tipo assim, um Samuel, que era um juiz de Israel, que não deu certo do jeito de Deus, entendeu? Ele viveu, no final, a vontade permissiva de Deus, não era aquela perfeita vontade de Deus para ele. Era como se fosse assim, lembra quando surgiu o Robinho, jogando futebol, pedalando? Aí o povo falava que ele ia ser o novo Pelé. Só que ele deu umas pedaladas, jogou aqui, jogou ali, está jogando ainda de vez em quando, mas não foi o novo Pelé. Então, quando você surge no cenário, Deus tem uma história extraordinária para você. Amém? Você acredita nisso? Deus não tem assim uma arrumada da confusão que você fez para depois ver se vai dar certo, entendeu? Então, você pode viver plenamente. E Sansão, gente, se você acha assim, não tem jeito para mim, o Sansão, Jacó, alguns homens da Bíblia mostram assim, que Deus ele dá todos os sinais, e Ele vai fazer, por meio da história da sua vida, algo bom, só que depende do momento que você deixa Ele fazer algo bom, entendeu? Então, a partir do momento que você deixa Ele fazer algo bom, Ele vai fazer. Então, quais marcas de Sansão que a gente pode aprender sobre o que não fazer? Primeira coisa, não ver só com os hormônios. Não ver só com os hormônios. Às vezes a gente está numa fase que a gente tem hormônio saindo pelos ouvidos, já viu? Às vezes eu prego lá para os adolescentes da igreja e falo assim, tem adolescente que não pode ver nem perna de mesa, que fica complicado. Ele não consegue se segurar. Então, Sansão, ele tinha uma história, mais ou menos assim. Juízes 14, 1-3. Sansão desceu a Tímina e viu ali uma mulher do povo filisteu. Quando voltou para casa, disse ao seu pai e à sua mãe, vi uma mulher filisteia em Tímina, consigam essa mulher para ser minha esposa, consiga para mim, é ela que me agrada. Mais uma vez, os pais de Sansão vão trabalhar com ele. Cara, não tem ninguém aqui, entre o povo judeu, o povo de Deus, que te agrada. Ele tinha que se envolver com alguém que era o principal inimigo do povo de Deus. Por quê? Porque ele viu. E quando ele viu, ele curtiu. E quando ele curtiu, ele quer. Ele quer, e quando tem que ser? Tem que ser agora. Tem que ser hoje, tem que ser do meu jeito. Então ele não viu com os olhos corretos. E aí então, como que termina essa história? Porque Sansão, assim, no final das contas, o que a gente vê aqui? Ele pensava só em si, ele pensava só no seu prazer, ele pensava só no seu momento, ele pensava no que ele queria naquela hora. E aí então, a história continua quando Sansão, por exemplo, outro momento que ele vive isso, Juízes 16, 1. Certa vez Sansão foi a Gaza, viu ali uma prostituta. E o que ele fez? Fez assim, não, prostituta, sou homem de Deus,
nazireu, então eu vou embora para minha casa. Não, o texto vai dizer que ele passou a noite com ela. O que Sansão precisava para ele fazer uma besteira? Ele só precisava de ver. Se ele visse, está tudo enrolado, vai terminar mal. Enfiava o pé na jaca e já era. Então, aqui como que termina essa história de Juízes 14, quando ele quer se casar com a mulher, ele faz toda aquela... O casamento vira uma confusão e termina assim, ó. E a mulher de Sansão foi dada ao amigo, que tinha sido acompanhante dele no casamento. No final das contas, a mulher que ele queria, que ele aprontou uma confusão gigantesca, ela foi dada para o melhor amigo dele, que era muito amigo dele, por sinal, né? Que foi o acompanhante dele no casamento. Quem vive desse jeito, gente, né, com os hormônios à flor da pele, e vê, e tem que acontecer, ele acaba se enrolando em... Eu achava que era brincadeira esse negócio de que ia desligar o microfone. Estou vendo que aqui é levado a sério. Então vamos lá. Então, segunda coisa, para você aprender o que não fazer com Sansão, não olhar para quem não está olhando para Jesus. Não olhar para quem não olha para Jesus. O texto vai dizer aqui, Juízes 14:3, seu pai e sua mãe lhe perguntaram, será que não há mulher entre os seus parentes, ou entre todo o seu povo? Você tem que ir aos filisteus incircuncisos para conseguir esposa? Então, eu pergunto para você assim, aonde você está fazendo sua pesquisa de campo? Gente, você quer saber uma história que há em todas as igrejas do Brasil? Sempre tem um monte de gente que fala assim, ninguém aqui me interessa. E aí, por que não? Eu queria perguntar para você por que não? Porque assim... parece que tem gente que tem um dom de se envolver com gente que não presta. Entendeu? É um dom assim especial. Você pode botar 50 gente boa, você põe um tranqueira no meio e se apaixona. Já viu? É um negócio assim impressionante. Ela termina, né? Aí chama a amiga, fala, amiga, ó, não deixa eu voltar. Tá? Se eu voltar eu enlouqueci, não deixa. No outro dia, tá aquele love, aquela cena, né? Meu Deus do céu. Então, assim, gente, assim, aquilo que a Mariana pregou aqui antes, falando sobre o seu making off, por que você gosta de história complicada? Né? Por que você, o malvado se torna o seu favorito? Porque você tem que dar uma olhada no seu background da sua história. E dá uma olhada assim, da onde vem isso? Às vezes vem de uma insatisfação, gente. Porque se é uma pessoa que eu conheço, crente da igreja, não quero. Entendeu? Se é uma pessoa desconhecida, se é uma pessoa que eu não sei da onde vem a história, e eu vi uma vez, e é uma história assim que parece ser muito impossível, agora ficou interessante. Por quê? Às vezes tem uma insatisfação por trás. Porque, gente, fala a verdade, Sansão ele tinha esse discursinho. Não, tem que ser filisteia. Porque é diferente a mulher filisteia. Vocês não sabem, ela faz o meu tipo. Entendeu? A outra lá da igreja tem um defeito na unha do pé, eu não gosto. Tá? Então, ele tinha esse discurso. E aí, no final das contas, ele vai se envolver com quem não está olhando para Jesus. Sabe, se você realmente está conectado com o coração de Deus, você não vai nem conseguir conversar muito tempo com quem não tem conexão forte com Deus. Às vezes tem gente chegando para mim e fala assim, pastor, por que só vem tranqueira atrás de mim? E eu pergunto para você, por quê? Normalmente eu pergunto para a pessoa, porque na verdade, gente, a gente atrai o tipo de gente que a gente é. Sabe? Porque, gente, estou falando aqui para a gente refletir, tá? Talvez hoje seja o dia de você começar a trabalhar um pouquinho mais no seu currículo, entendeu? Na sua história, quem você é. E aí você vai trabalhar, porque assim, por que esse papinho eu consigo conversar por muito tempo? Porque se você está conectado com Deus, está falando que Deus está falando com você, os seus sonhos têm a ver com Deus, você está envolvido em ministério, você está envolvido servindo, e você consegue conversar muito tempo com alguém
Uma vez eu estava solteiro, a Mariana falou assim, não te levaram para o rolê do cinema. Se você está solteiro e não te levaram, é triste, é ruim, não é? Um dia lá acabaram lembrando de mim, eu fui. Cheguei lá, no cinema, começou o filme. Quando começou o filme, eu fui o único que levantou e saiu. Por quê? Porque eu não entendi, que eu não ia ficar no lugar que ia ficar ouvindo aqueles palavrões do começo ao fim. Aí eu ganhei um apelido naquele dia. Aí eles falavam assim, o Pureza vai hoje? É legal ter esse apelido, mais um apelido, né? Mas assim, gente, quem se aproximou de mim já sabia que o meu apelido era Pureza, então tá bom. Entendeu? Aí então, porque gente, você tem que ter marcas do tipo de decisão, do tipo de gente que você é, do tipo de escolhas que você faz, do tipo de valor que você tem. Então se vai sair por aí que eu não assisto qualquer coisa, é verdade, eu não assisto qualquer coisa. Se vai sair por aí que eu não frequento qualquer lugar, é verdade, eu não frequento qualquer lugar. Eu não sou todo mundo, não é? Agora, Sansão não, vamos dar uma passeadinha, né? Lá, ele passou e viu uma prostituta. Onde ele viu uma prostituta, gente? Certo? Então, a gente tem que olhar para quem olha para Jesus. E para você olhar para quem olha para Jesus, você tem que frequentar lugares onde as pessoas estão olhando para Jesus. Vai conhecer alguém numa vigília. Gente, eu olhava a Mariana assim, ela estava louca para namorar comigo. Estou brincando, não estava. Aí eu servia no ministério da igreja Propósitos, que vendia os livros no domingo, o livro da campanha. Era aquela história, ela passava para comprar o livro e ir embora. Eu falei, como é que eu vou me aproximar dessa menina? E aí, eu me lembro que um dia, tinha uma pessoa nova trabalhando lá no Propósito, que eu trabalhava, e ele me levou para almoçar na casa dele. Aí quando eu chego lá na casa dele, em cima do piano tinha uma foto, ele abraçado com a irmã. Quem era a irmã? Mariana. Eu falei, ô Senhor, obrigado. Estou um pouco mais perto. Mas ela estava morando em São Paulo, não estava lá. Eu falei, mas já estou mais perto. Então, se você tem irmã, cuidado com quem você leva para sua casa. Vai casar com sua irmã. Entendeu? Beleza. Aí, a gente está se envolvendo no ministério. Aí, a gente vai fazer uma festa, um luau. Ô, luau abençoado, gente. E naquele luau, a Mariana estava naquele negócio, né? Volto, não sei o quê. Pegou uma conjuntivite, ficou a semana inteira na cidade. Aleluia, Senhor. Conjuntivite abençoada também. Quase que eu peguei aquela conjuntivite também, não sei porquê. Daí, a gente começa a fazer o quê? Ela com conjuntivite, naquele momento da vida dela, e as coisas vão, não vão, e aí ela pega, o que ela vai fazer? Vai ficar em casa chorando? Não, ela vai se envolver no ministério. E lá com as amigas dela, ela começou a preparar. E eu estava liderando a festa que a equipe estava envolvida. De repente eu comecei a interagir muito com a voluntária da festa. A gente começou a fazer muita coisa junto. A gente começou a sonhar demais o ministério. E eu descobri que a conversa fluía muito. Eu descobri que a gente falava muito das mesmas coisas. E a gente se envolveu no ministério. Então, assim, a gente vai se envolver com quem está olhando para Jesus nos lugares onde as pessoas estão olhando para Jesus. E assim você vai conhecer quem de fato tem compromisso com Deus. Terceiro, não focar na sua reputação, mas a sua recuperação. Então, Sansão, o que ele faz? Ele foca na sua reputação. Por quê? Olha só, Juízes 16, 3. Sansão, porém, ficou deitado até a meia-noite. Levantou-se, o que ele tinha feito antes? Ele tinha se deitado com uma prostituta. Depois, no versículo 2, vai dizer que os filisteus vão lá e cercam a casa. E aí, falam que vão ficar lá ao redor da casa até amanhecer. Aí, o que Sansão faz? Sansão, porém, ficou deitado até a meia-noite, levantou-se, agarrou firme a porta da cidade, com os 2 batentes, e os arrancou, com tranca e tudo, pôs tudo nos ombros, e o levou ao topo da colina, que fica defronte de Hebrom. A distância que Sansão percorreu aqui foi de 90 quilômetros morro acima. Tá? Por que ele está lá? Cercado, ele pede a ajuda de Deus, Deus livra, ele sai, o Espírito de Deus, ele estava pecando. Você já esteve no lugar que não era para você estar, e Deus veio e ainda pôs a mão dele e te tirou daquele negócio? Te tirou daquela confusão? Eu já tive esse momento na minha vida, alguns momentos. E aí,
que Sansão deveria fazer? Gente, Sansão estava no lugar que não era para estar, estava deitado com uma prostituta, e não era a primeira vez. Já tinha aquele casamento que tinha terminado lindo daquele jeito, já tinha outras histórias, agora ele está de novo. E aí, ele pega e se livra daquele momento, e o que ele tinha que fazer? Ele tinha que jogar aquilo tudo no chão. Ele tinha que se arrepender, ele tinha que falar assim, gente, as coisas não estão indo bem, eu estou incontrolável, eu não estou obedecendo a Deus, o que aconteceu comigo que eu estou nessa rota de colisão? Então só que ele quer provar para as pessoas que estava tudo bem, sabe? Terminou o namoro, foi a maior confusão, rolou de tudo, saiu, sabe, ficou parecendo assim uma Coreia do Norte o negócio lá, tanto que foi um caos, aquela guerra, e aí, agora a Coreia está um pouco melhor, né? Está caminhando para um momento melhor. Mas aí ficou aquela confusão, aquela faixa de Gaza, aquele negócio louco. E aí, não, tudo bem, somos de Jesus, Jesus está no controle, né? E aí eu sou aquela pessoa que finjo que não tem problema, que as famílias são lindas, que é tudo, né, irretocável. Só que na verdade está um caos por dentro. Está cheio de problema para resolver. Está cheio de coisa mal resolvida. Aí Sansão vai fingir que está tudo resolvido. E o que aconteceu, gente? Porque ele não parou, ele não pediu ajuda, ele não reconheceu que estava indo mal. No próximo versículo vai dizer que ele vai conhecer Dalila. Quando você não resolve o que tem que resolver, e você está numa rota de colisão, daqui a pouco você acha Dalila. Você vai inventando, sabe quando você fala assim, vou pegar um namoro novo para curar o antigo? É desse jeito. Daqui a pouco você acha a Dalila da sua vida. Tá? Ela vai, aí parece que quando achar, resolveu o problema. Mas aí é que começa com força. É aí que o negócio piora. E foi isso que aconteceu com Sansão. Gente, aqui tinha um sinal. Para, Sansão. Para, está dando tudo errado. Resolve. Olha as histórias repetidas. Olha como as coisas estão acontecendo. É hora de parar. É hora de fechar para balanço. É hora de investir na cura, é hora de se aconselhar, é hora de mergulhar em Deus, é hora de ver tudo que está acontecendo e fazer tudo diferente. Mas Sansão, então, ele ainda quer subir montanha acima, quer mostrar que está forte, quer mostrar que Deus livra, quer mostrar que Deus o ama, e realmente Deus o amava, realmente Deus tinha livrado, mas como está escrito lá em Romanos 2,4, que a bondade de Deus, ela existe para nos conduzir ao arrependimento. Então não é um cartão de crédito que a gente usa de uma forma irresponsável, vai passando como se não tivesse que ninguém pagar a conta depois. Cada conta, Jesus pagou um preço caro. E Ele continua te amando. E Ele continua trabalhando em seu favor. E as consequências vão acontecer. E você precisa se ligar. Então foque na sua recuperação e não na sua reputação. E quarto, para você não fazer como Sansão, não fazer de Deus um novo 3 do céu. O que Sansão tinha? Deus virou para ele um SOS. Deus virou para ele um pedido de socorro. Então Sansão, repetidamente, ele vai buscar a Deus só em apuros. Quando ele não está em apuro, ele vai adiante, ele faz o que ele quer, ele casa com o que ele quer, ele namora com o que ele quer, ele se envolve com o que ele quer, ele faz o jeito dele, ele dá uma administrada, ele vem, ele vai, ele consegue ir colocando as coisas do seu jeito, mas quando ele está em apuros, ele para tudo e pede a ajuda de Deus. Aí o que acontece aqui, Juízes 15, versículos 18 e 19. Sansão estava com muita sede e clamou ao Senhor, deste pela mão do teu servo esta grande vitória. Olha como ele fica espiritual, gente. Morrerei eu agora de sede para cair na mão dos incircuncisos, ou seja, dos ímpios. Está vendo? Sansão está falando assim, eu sou tão santo, agora eu vou cair na mão desses ímpios aí? Como assim? E aí ele vai dizer, Deus então abriu a rocha que há em Leí e dela saiu água. Sansão bebeu, suas forças voltaram e ele recobrou o ânimo. Então Sansão está dizendo assim, olha Senhor, o seu nome está em jogo. Eu sou o nazireu que o Senhor levantou para defender a nação. Agora, depois de tudo, eu vou morrer de sede. Então, me livra. Ele vai pedir um SOS do céu, vai discar 193. O que Deus faz? Deus socorre. Deus ajuda. Não é porque Deus agiu que isso prova que eu não estou numa rota de colisão. Sabe? Não tem aquela história que não está na Bíblia, mas a gente fala, a gente inventou, que Deus só usa o vaso limpo?
Sabe, às vezes você vai ver histórias de pessoas que foram muito usadas por Deus em momentos até que elas estavam em pecado. A graça de Deus é algo tão forte, no sentido de, assim, Deus zela pela igreja, Deus zela pelo nome dele. O que Deus estava fazendo? Também Deus estava zelando pelo nome dele em Israel. Até na morte de Sansão, ele venceu mais os seus inimigos do que durante toda a sua vida. Então, no final das contas, o plano de Deus não vai ficar em risco, não. Agora, como você quer estar? Meu pai espiritual, pastor Carlito, ele fala assim, Deus vai estar sempre do seu lado. Talvez ele esteja rindo ou chorando, mas ele vai estar sempre do seu lado. Não é assim? Às vezes pode ser que a gente vai estar em momentos que Deus vai chorar do nosso lado. Ele vai estar triste com o que está acontecendo. Mas ele está lá. E nós temos que entender, realmente assim, que Deus, gente, o que é o 9.3 do céu? O 9.3 do céu é Deus na superfície. É Deus resolvendo meus problemas. Deus resolve nossos problemas? A gente resolve, amém? Mas Deus, ele se permite ser encontrado na superfície. Mas há um oceano dele esperando por você. O que tem para você na profundidade? Você alinhar seu coração à visão do céu, é você alinhar seu coração à visão de Deus. É você ir para a profundidade, é você dar os próximos passos, é você adequar toda a sua vida ao plano de Deus. E então você vai se aprofundando naquilo que Ele tem para a sua vida e para a sua história. Sansão, ele continua na rota de colisão até que Juízes, capítulo 16, versículos 20 e 21. Então ela chamou Sansão, os filisteus estão atacando. Ele acordou do sono e pensou, sairei como antes, me livrarei. Mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. Os filisteus o prenderam, furaram seus olhos e o levaram para Gaza. Prenderam-no com algemas de bronze e o puseram para girar um moinho na prisão. Então, gente, vamos parar de falar de Sansão agora nessa perspectiva, que vocês estão até tristes aí. Né? Mas eu quero dizer para você que a Bíblia mostra, ela não esconde os erros dos seus heróis. E ela mostra, assim, qual foi o lado que foi a dificuldade deles. Para quê? Para mostrar que todos nós teremos dificuldades e problemas. Todos nós teremos a nossa luta. Todos nós teremos que, talvez tem coisas que serão tentações para você durante toda a sua vida. Mas não significa que você não possa vencê-las durante toda a sua vida. Então você pode vencer, você pode caminhar, você pode romper naquilo que Deus tem para você. Agora, o que fazer? Vamos para Rebeca, aleluias, ufa, vamos falar de Rebeca. Agora, o que fazer? Primeiro, então você lembra da história de Rebeca? Antes de eu entrar na história de Rebeca aqui, eu quero mostrar um pouquinho da história dela, para mostrar que Deus está interessado em trazer o extraordinário dele nessa área da sua vida. O livro do Gênesis é o livro da criação do mundo. É o livro que mostra como Deus chama o povo dele, o povo santo. E ali é um livro muito importante na Bíblia, é o primeiro livro. É um livro de 50 capítulos. E sabe qual é o maior capítulo de Gênesis? Não é o da criação do mundo, não é de Deus chamando Abraão. O maior capítulo de Gênesis é Gênesis 24. Sabe o que acontece em Gênesis 24? Gênesis 24 é dedicado a Eliezer, servo de Abraão. Abraão está morrendo, gente. O que ele está preocupado? Ele não está preocupado só se Isaac está vivo. Ele não está preocupado só se Isaac está bem, está saudável. Ele está preocupado se Isaac vai se casar bem. E aí o Gênesis 24 é dedicado a encontrar uma esposa para Isaac. O pai está preocupado com o quê? Com o futuro da descendência. Está preocupado se Isaac não vai se envolver. Ele fala para Eliezer, me promete que você não vai deixar Isaac se envolver com pessoas que não têm compromisso com Deus ao redor da nossa terra. Vai até a terra dos meus parentes, encontre alguém que seja uma esposa para ele, que tem compromisso com Deus. E aí então, Eliezer sai nessa missão, e é nessa missão que ele encontra a Rebeca. Então deixa eu te falar uma coisa, os céus estão mobilizados para que você não erre nessa área da sua vida. O seu Pai Celestial, Ele está enviando anjos, Ele está trabalhando na sua história para que você acerte nessa área da sua vida. Então vamos lá. Então o que fazer? Primeiro, esconda-se em Deus para que Ele mostre você. Esconda-se em Deus para que Ele mostre você.
Então, antes que ele terminasse de orar, então Eliezer está na missão, ele ora, Senhor, me ajude nessa missão. Antes que ele terminasse de orar, o que aconteceu? Surgiu Rebeca. Rebeca apareceu. O que ela estava fazendo? Procurando um marido. Não, ela estava servindo. Ela estava no lugar onde Deus colocou ela. Ela estava vivendo uma vida, ela estava lá na casa dela, reclamando da vida, assistindo 300 séries do Netflix, porque não tinha nada para fazer naquele dia, esperando talvez, né? Vou casar com quem? Se eu ficar em casa, assistindo só série do Netflix, de pijama, com a boca fedida. Entregador de pizza vai aparecer lá. Né? Qual vai ser a opção? Então, Rebeca, ela não estava... Gente, quem está satisfeito, ele não está ocupado em ficar pensando por que não deu certo, porque, sabe? Quem está satisfeito, na verdade, está pensando em coisa boa, está envolvido em coisa boa, está servindo, está fazendo algo especial em algum lugar, algo relevante. E é isso que Rebeca estava fazendo. Ela estava cumprindo sua missão, ela estava servindo, ela estava trabalhando, e ela estava satisfeita. E nesse local de relevância da vida dela, Deus faz ela surgir aonde ela tinha que surgir. Deus faz ela aparecer aonde ela tinha que aparecer. Deus mostra ela para quem ela tinha que ser vista. Então, aqui, às vezes, assim, eu vejo que, por exemplo, as mulheres, ela tem que aprender a jogar as tranças, né, igual a Rapunzel fez. E aí, então, ela, para ser resgatada da torre. E aí, então, é um caminho, como que você descobre isso? Porque, assim, se você vai se casar com um homem de verdade, ele vai ter uma atitude de te conquistar. E como é que você vai encontrar? Você tem que, porque você não pode se retrair, você não pode atropelar. De certa forma, você tem que ser vista, cortejada, conquistada. E como isso vai acontecer? O melhor jeito disso acontecer é quando você está escondida em Deus. Sabe, uma das preocupações da mulher é ela revelar beleza. Não só na sua beleza física, mas ela ser percebida no ambiente. Ela marcar aquele ambiente, ela ser percebida e ela revelar beleza de alguma forma. E dessa forma, então, a conexão com o homem, que ele também quer conquistar essa mulher, ele quer viver esse tempo de conquista. E aí, então, como é que essa conexão vai acontecer da melhor forma? Por exemplo, a mulher, o momento que ela mais revela beleza é quando ela está satisfeita em Jesus. Se ela está satisfeita, ela está em paz, está serena, ela vai ser atraente de uma forma incrível. E aí, então, as coisas vão acontecer. E para isso acontecer, as suas emoções têm que estar escondidas em Deus. E da mesma forma, gente, também isso vai ser percebido no homem, né? Quando o homem aparece também ali, se ele está conectado com o coração de Deus, se ele está escondido em Deus, isso também vai ficar evidente. Isso também vai ser percebido. E então as coisas podem acontecer. Então, ali Rebeca, ela surge no momento certo. Segundo, não tem aquele negócio assim de, eu não encontrei ainda a pessoa certa. E aí, a Rebeca, a gente vê um caminho um pouco diferente. Para a gente aprender com Rebeca, torne-se a pessoa certa. Torne-se a pessoa certa. Mais do que encontrar a pessoa certa, é você se tornar a pessoa certa. Então, Gênesis 24:6. A jovem era muito bonita e virgem. Nenhum homem tivera relações com ela. Rebeca desceu à fonte, encheu o seu cântaro e voltou. E aqui, então, Rebeca que está servindo, Rebeca que está pronta para esse momento que ela aparece. E aqui eu quero dizer para você, a questão da virgindade aqui é algo que é valorizado na Bíblia, é valorizado na palavra de Deus. Se não fosse, não seria valorizado dessa forma. E se você tem essa condição, eu oro para que, eu não vou perguntar a você, não vou pedir para você levantar a mão, mas eu oro, não precisa levantar a mão não, né? Mas eu vou orar para que o quê? Para que você permaneça nessa condição até o seu grande momento na sua lua de mel, em nome de Jesus. Tá? Então,
o que acontece aqui, gente? Aquele ou aquela que teve experiências sexuais, e às vezes, gente, tem gente que acha que a virgindade é só uma questão disso, naquilo também, né? O cara já se virou do avesso lá na pornografia de madrugada, e fala, não, mas ela tem que ser virgem. Isso também é religiosidade. Então, a sua virgindade, não somente física, ou se isso aconteceu uma ruptura, se houve experiências que a restauração, antes de você se envolver efetivamente nesse caminho de casamento, é importante que você viva a sua cura. Quando Rebeca aparece, não é só que ela era virgem. E no nosso caso, se você já teve alguma experiência ruim, é que você tratou, você foi restaurado, você foi restaurada, você está em Jesus, como está escrito lá em 2 Coríntios 5,17. Então você é uma nova criatura e de fato as coisas velhas já passaram na sua vida. Amém? Por exemplo, Davi se arrependeu de ter pecado com Batseba, sim ou não? Ele se arrependeu, ele viveu suas consequências. E qual que é a prova que Davi se arrependeu? É que nunca mais houve uma outra Batseba na vida de Davi. Certo? Não tem outra Batseba. Então a grande questão é se isso está resolvido na sua vida, é que isso deixou de ser algo na sua história, algo que ficou no passado, é algo que foi tratado, é algo que está resolvido com Deus. Então, quando você vai se envolver com alguém, você não vai estragar uma nova história, porque você já lidou com isso, você está pronto para caminhar em novidade de vida. Que você se torne a pessoa certa, estando pronta para caminhar em novidade de vida em nome de Jesus. E aí a grande questão não é o passado, a grande questão é o seu presente. A grande questão é o que você está vivendo com Jesus. A sua vida inspira algo novo, e é isso que tem que ser, é isso que é você se tornar a pessoa certa. Isso é você estar no lugar certo, fluindo, resolvido, adiante, caminhando com Deus. Como diz o pastor Chuck Bomer, ele fala, casamento é menos sobre encontrar a pessoa certa e mais se tornar a pessoa certa. Como está escrito lá em Provérbios também, 31, 10, 12. Como é difícil encontrar uma boa esposa. Ela vale mais do que pedras preciosas. O seu marido confia nela em todos os dias da sua vida, e ela só lhe faz o bem e nunca o mal. Está sempre ocupada. Aqui nós podemos aplicar esse verso também no contexto do marido, no contexto da esposa. E esse texto aqui de Provérbios 31 vai falar que essa pessoa preciosa, ela faz bem ao seu cônjuge todos os dias da sua vida. Eu quero perguntar para você, todos os dias da sua vida, inclui os dias que ele ou ela ainda não está casado com ela também? Então, antes de eu me casar com a pessoa que eu vou me casar, eu posso fazer bem para ela. Antes de eu conhecer a pessoa que eu vou me casar, eu posso fazer bem para essa pessoa. Faz sentido? Então, hoje eu posso escolher que eu já sou bênção na vida do meu esposo, que eu já sou bênção na vida da minha esposa. Hoje eu posso escolher. Se você está vivendo a sua história com Deus, você está escolhendo que você é bênção na igreja, você é bênção na sua família, e você já é bênção para o seu cônjuge também. Isso é você se tornar a pessoa certa. Então, às vezes você fala assim, não, eu vou curtindo com as erradas até aparecer a pessoa certa. Não, não é que não vai aparecer a pessoa certa, vai, mas só que você que não vai ser a pessoa certa quando aparecer a pessoa certa. E aí a fila vai andar. Não é? Aí volta para o final. Aí, não é? Então vamos acertar da primeira vez. E você vai escolher que tipo de gente você é. Por exemplo, quando você vai se envolver com alguém, a forma que você se envolve, o que Rebeca, ela mostra quando ela encontra com Eliezer, que vai então levar Rebeca para se casar com Isaac. Está dizendo assim, eu sou uma pessoa que sei o valor que eu tenho. Ela não está se envolvendo com qualquer um em qualquer lugar, ela está se separando. Então, a forma que a gente se envolve vai dizer que valor que nós sabemos que nós temos. Quando eu vou na feira, uma das coisas que eu gosto lá em casa é de fazer as compras, principalmente de comida. Eu gosto de fazer comida. E aí, assim, eu vou escolher, tem uma frutaria lá em casa, lá perto de casa, que é a frutaria do irmão Joel, e a gente passa lá, tem as frutas mais doces que eu conheço, porque ele tem as frutas assim, elas não maduram na gôndola do supermercado, ela fica no pé, o maior ponto possível para que elas fiquem doces. Aí quando eu vou lá, a fruta não é uma coisa assim tão cara assim. Eu dou uma palpada no tomate, eu vejo se eu quero, se eu não quero. Dou uma olhada nas laranjas Serra d'Água, que meus filhos amam.
e eu vejo se está boa, se não está. Eu como um abacaxi por semana, então eu dou uma olhada lá no abacaxi para ver se está tudo legal. E aí eu pego, coloco e tal. Às vezes ele entrega lá em casa, eu passo lá depois e pago, sabe? É uns negócios assim. Aí, beleza. Agora, quando eu fui me casar com a Mariana, eu fui comprar um negócio um pouquinho mais caro. No dia do noivado, eu comprei para ela um anel de brilhante. E aí, quando eu comprei esse anel, eu fui numa joalheria. Foi a primeira vez que eu entrei numa joalheria na minha vida. Eu tenho 3 irmãos homens, mais um comigo, 4. Então só tinha uma mulher lá em casa. E ela era de uma denominação que não podia usar nenhuma joia. Então eu nunca tinha dado uma joia para minha mãe. E aí eu vou lá, então, comprar a joia para a Mariana. Primeira vez naquele ambiente, gostei, falei, quero levar. Aí eles trazem lá, então, não, mas essa aqui é uma réplica. Você tem que falar o número. Eu achava que era assim, para eu levar, tal. Se não servir, vem em troca. Não, aí eu tive que descobrir o número do dedo dela, não sei nem como é que eu descobri. E aí comprei, e aí passei um cartão lá, né, parcelado até a volta de Jesus, até hoje eu estou pagando. Aí voltei lá para pegar. Aí quando eu voltei para pegar, depois do cartão já passado, nem peguei o negócio ainda. Que só ia pegar o número dela depois que passasse o cartão. Aí, não, você já pagou, filho. Então tá bom, tá aqui, pode levar. Aí eu chamei ela para o jantar e pedi ela em casamento. O que eu descobri, gente, nessa situação? Que se eu acho que eu sou um tomate de feira, todo mundo pode ver, pegar, curtir, e se não curtir, deixa lá na gôndola mesmo. Sabe, manda entregar lá em casa, depois eu passo e pago. Agora, se eu tenho valor, eu só vou ter depois que eu paguei o preço por ele. Depois que eu, de fato, mostrei que eu sou digno de ter. Entendeu? Você tem que ver o dia que eu casei com a Mariana. A gente casou, a festa no hotel de casamento. Foi legal, que depois a gente casou assim às 5:30 da tarde. Quando deu tipo assim umas 9 horas da noite, estava todo mundo indo embora. Oh, coisa boa, né? Você já viu como é que você está pensando no casamento, né? A mulher está falando as flores, o vestido, vai ser no entardecer, né? Vai ter um pôr do sol. O homem está falando assim, a lua de mel vai ser aonde, não é? Normalmente funciona assim. Você já vê como é que cada um funciona, né? E aí então a gente está lá, daí o pessoal vai embora, momento bom. Aí a gente só aperta o andar lá que a gente ia no hotel. A gente sobe, depois de 2 anos e 3 meses de namoro. E aí então, chega no quarto, né? E aí, como é que você fez? Pastor, você entrou arrancando o vestido no dente. Calma, filho, não é assim não. Né? Se você estiver muito assim, ansioso no dia de casamento, faz 2 horas de esteira antes, para ver se na hora você não vai dar uma atropelada, assustar a irmã, né? Calma. E aí então, eu fui bem equipado, preparado pelos meus pais espirituais. Ninguém surge do nada, gente. Por trás de uma história onde as coisas funcionam bem, há mentores, há conselheiros, né? E aí eu fui bem aconselhado sobre esse momento específico. Então eu falei, não, eu vou fazer do jeito clássico. E aí então, peguei a Mariana no colo, entrei dentro do quarto, a gente sentou assim na beirada da cama e a gente orou. Falou, Senhor, aqui vai ser o nosso lugar abençoado. Aqui vai ser o nosso deleite um para o outro. Que esse lugar seja conservado puro, que esse lugar seja conservado, abençoado pelo Senhor. E depois não precisa contar tudo, né? O que aconteceu? Mas depois a gente queria ir de novo. Porque assim, onde há pureza, onde há algo de valor, aonde de fato assim, gente, quanto custa um momento desse na sua vida? Sabe? Sabe o que é disciplina, gente? Sabe o que é você disciplinar o seu corpo? Disciplina é uma coisa que Deus nos dá para que as bênçãos dele não nos mate. Sabe por quê? Porque comida é bom, é ou não é? Mas mata a gente. Sexo é bom, é ou não é? Mas mata o nego também. O cara fica preso no meio do caminho, ele não consegue se envolver numa história correta, ele tem o dom de estragar as coisas. Porque quando um casal tem relação sexual, avança antes do casamento, sabe o que acontece? Eu não estou nem aqui hoje para ficar falando assim, é pecado, né? Não, gente, as experiências da sua vida já vão pregar que é pecado. Porque quando isso acontece, os dois, eles entram numa rota de desconfiança. Porque naturalmente fizeram algo que é ilícito. E aí então, eles em algum momento transgrediram uma regra, transgrediram uma linha em nome de um prazer. E aí na cabeça do outro, até inconscientemente, vai ficar assim, olha, se não podia transar comigo e transou,
aonde vai estar, não vai poder transar com outra pessoa. Vai transar ou não vai transar? É uma pessoa de confiança ou não é uma pessoa de confiança? Isso, gente, é inconscientemente. Às vezes a gente vai aconselhar alguém, e a gente pega e fala, e dá aquela confusão, que é ninho de gato. Aí você fala assim, vocês transaram antes do casamento? Aí eles viram assim, como é que você sabe? Não, é uma pergunta, gente. Por quê? Porque o contexto do relacionamento já mostra. Como é que fica? O homem, a tendência é murchar. Ele fica passivo. Ele volta para o silêncio de Adão. E a mulher, a tendência é controlar. A tendência dela é ir para cima. Por quê? Porque ela se sente assim, eu entreguei os meus sentimentos. Eu entreguei o que eu tenho de precioso para ele. E ele não respeitou. Ele não cuidou. Ele não me ajudou a caminhar corretamente. Ele seguiu o prazer dele. Ele me usou. Ela se sente usada. Daí ela fala assim, agora eu tenho que cuidar de mim. Eu tenho que cuidar de tudo agora, porque ele não me protege, ele não cuida de mim. E aí o homem, ele perde a autoridade. E aí vira esse relacionamento assim, onde o homem não consegue ser homem, e a mulher não consegue ser mulher. E aí quando chega no dia do casamento, tá aquela confusão. Então Rebeca, o que ela está mostrando aqui? Ela está mostrando que ela está numa rota de confiança, de preservação, de processo de Deus. Então, quando a gente vê na palavra de Deus, tudo que Deus pede na palavra dele é para o nosso bem, é para o nosso crescimento, é porque Deus tem o melhor para você. Sabe o que é liberdade? Liberdade não é você fazer o que você quer, é você ter condições de escolher o melhor. Aqui é geração livre, amém? A geração livre não faz tudo o que quer, a geração livre escolhe o melhor. Amém? Aleluia! Você escolhe o melhor. Ah, eu vou na balada. Não, não vou. Por quê? Porque eu não posso? Não, porque eu não preciso. Entendeu? Ah, eu não vou transar nos casamentos. Por quê? Porque lá na igreja não pode nada, né? Não, é porque eu não preciso e não é o melhor para mim e não é o melhor para ela. Essa é a grande questão. E essa foi a escolha de Rebeca. Ela escolheu a partir do seu valor que ela tinha em Deus. Então, por exemplo, aqui eu vou falar para o homem, se você acha que você vai casar e vai resolver seu problema de pornografia, casamento não é remédio para pornografia. Porque vai casar e vai continuar sendo tentado para ter a pornografia. Porque o que a pornografia mostra não é o sexo que Deus tem para você. Aquela coisa silenciosa, sempre cheirosa. Aquele negócio que tem que acontecer contorcionismo para dar certo, para ser bom. O outro é coisificado, é um objeto. É alguém que está ali só para satisfazer um prazer, ele não tem vontade, não pede nada. Então, isso não vai trazer, se você acha que você vai se casar e vai resolver, é aí que começa outros problemas. Então, tornar-se a pessoa certa é resolver isso enquanto você está solteiro. É procurar cura enquanto você está solteiro. A gente não pode resolver no sexo o nosso problema de carência, porque o sexo não resolve carência, é Deus que resolve carência. É Jesus que resolve carência. Então, namoro não é remédio para coração solitário. Sexo não é remédio para coração vazio. Deus é remédio para coração solitário. Deus é remédio para coração vazio. Então, enquanto você não está casado, enquanto você não está namorando, você tem que estar lá nas profundezas com Deus. Porque Ele é o meu pastor e não é que eu não vou querer uma coisa que eu não tenho. É que eu não sentirei falta de nada. Amém? Eu gosto da tradução da NVI, que traz isso nesse texto, vai trazer essa versão correta. Não é que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. É que o Senhor é meu pastor e eu não sentirei falta de nada. Porque eu estarei plenamente satisfeito nele. Amém? Aleluia. Então vamos avançar. Então, terceiro, seja de Jesus antes de ser de alguém. Seja de Jesus antes de ser de alguém. Gênesis 24, 18, 20. Beba, meu Senhor, disse ela. Tirou rapidamente dos ombros o cântaro e o serviu. Depois que lhe deu de beber, disse, tirarei água também para os seus camelos, até saciá-los. Assim ela esvaziou depressa o seu cântaro do bebedouro e correu até a volta do poço para tirar mais água para todos os camelos. Gente, cada camelo, normalmente aqui, bebia cerca de 120 litros. Cada cântaro, você já carregou um cântaro de um garrafão de 25 litros de água?
Sabe aquele garrafão de 25 litros de bebedouro? 25 litros. A Rebeca estava carregando um daqueles sozinha. Tem homem aqui que não carrega isso. Não, aqui não, que todos carregam. Certo? Todos carregam em nome de Jesus. Aqui não. Aqui todo mundo carrega. Então, ela estava lá e para ela alimentar os 10 camelinhos do Eliezer, ela teve que fazer só 40 viagens. E não era para ela, tá? E nem para a família dela. Era para alguém que tinha surgido. E Deus mandou ela fazer. O que ela fez? Ela fez. Por quê? Porque a vida dela era de Jesus. As mãos que carregavam os cântaros era de Jesus. O tempo que ela tinha que dedicar para fazer isso era de Jesus. Isso era tudo de Deus. Sabe? Às vezes você conhece alguém que nem as redes sociais dele é de Jesus. Lá tem de tudo. É foto de biquinho, é foto de decote, é foto de frente, é foto de lado. Só não tem um versículo bíblico. Entendeu? E aí, então, o que isso está dizendo? Isso está dizendo assim, que a vida da pessoa, esse é o valor dela. Esse é o valor que ela tem. Se a minha vida é de Jesus, se o meu valor é esse, de fato, isso vai ser transparecido. Isso foi transparecido na vida de Rebeca. Ela estava lá, sabe assim, pastor, está triste, né? Como eu falei aqui, né? A última vez que eu me ouvi com alguém, o Palmeiras estava sendo campeão mundial. Mas eu falo assim, o que você fez nesse tempo, filho? Você leu a Bíblia inteira? Fez jejum? Esses dias, assim, teve uma história, uma irmã que, foi um tempo que eu orei com ela e tal, eu gravei um vídeo, aí ela assistiu no YouTube, aí no final do vídeo eu falei sobre, assim, coisas que nós podemos fazer para o nosso relacionamento com Deus. Daí eu contei que, no começo de um ano, Deus me pediu um voto anual de ficar sem sobremesa o ano inteiro. Eu fiquei sem sobremesa aquele ano inteiro. E aquele vídeo que ela assistiu, sabe o que ela tinha? Sabe o que ela falou? Falou assim, quando eu assisti aquele vídeo, foi exatamente no dia que fazia um ano que meu marido tinha saído de casa. Ela falou, e você falou que você ficou um ano sem comer sobremesa, só por causa do seu relacionamento com Deus. Ela falou assim, durante esse ano que meu marido saiu de casa, eu passei um ano inteiro sem ele em casa, mas eu não fiz nenhum jejum. Às vezes eu estou aqui, eu estou sofrendo por algo que me aconteceu, mas na verdade eu estou lutando com as minhas próprias forças. Eu não estou vivendo intensamente o meu relacionamento com Deus. É claro que eu orei com ela, é claro que eu ministrei na vida dela, é claro que é uma situação limite e desconfortável, mas Deus falou com ela, que era tempo dela se aprofundar em Deus enquanto ela estava no momento de sofrimento. Eu falo que um dos maiores evangelistas lá do Eleve é término de namoro. O povo termina o namoro, bate lá na igreja. Né? E aí busca Jesus. Mas se o meu momento, onde eu mergulhei em Deus com força, foi no término de um namoro. Era um namoro que eu devia ter fazer festa porque tinha terminado, mas eu consegui ficar na fossa ao invés de fazer festa. E aí então, se você está nesse momento, vai mergulhar em Deus, vai restaurar o seu tempo perdido. Porque Deus, Ele redime tempo também. Deus, Ele redime oportunidades. Sabe, quando eu fiquei namorando dos 11 anos até os 19 anos, envolvido com alguém, e sabe, aquela confusão inteira, a minha sensação é que eu tinha perdido muito tempo. Eu tinha perdido tempo com a minha família. Eu tinha perdido tempo porque eu não tinha feito o inglês nesse tempo. Menino de 12 anos tem que estar fazendo inglês, tem que estar estudando, tem que estar correndo atrás, não é? Melhorando o currículo. E aí, eu poderia ter lido a Bíblia não sei quantas vezes, mas eu fui ler a Bíblia inteira pela primeira vez aos 18 anos de idade, 19 anos. Porque eu passei aquela adolescência inteira sofrendo por coisa que eu nem estava preparado para sofrer. Lidando por conflito que não era o momento de lidar. E aí então eu falava, eu tenho que redimir esse tempo. Eu tenho que mergulhar. Eu tenho que contar para outras pessoas o quanto isso estraga a vida da gente. O quanto isso faz mal. É muito bom no momento, mas depois acaba com a gente. Não posso perder mais tempo. E eu mergulhei de tal forma que 6 meses depois eu estava pregando pela primeira vez um acampamento com 200 adolescentes. E naquele acampamento, antes de pregar, eu queria orar para eles tudo desaparecer, porque eu não queria ir estar lá. De repente chegou a hora de eu pregar, eu comecei a pregar, e eu descobri assim, que melhor do que qualquer coisa na vida, é você estar no lugar onde você está sendo relevante com Jesus. Onde as coisas vão acontecer. Então, ser de Jesus antes de ser de alguém, é a melhor coisa que você pode fazer, mas ser de verdade. E por último, esteja pronto para mudar de status quando esse dia chegar. Vai chegar o momento de mudar de status. Não é só mudar o status do Facebook, não.
É você mudar de status realmente, onde você vai partir para esse tempo de família, constituir esse casamento abençoado. Então, no versículo 50 e 51 de Gênesis 24, Labão e Betuel responderam: isso vem do Senhor, nada lhe podemos dizer, nem a favor nem contra. Aqui está Rebeca, leve-a com você e que ela se torne mulher do filho do seu Senhor, como disse o Senhor. Amém? Então aqui quando chega a hora não tinha impedimento, a família abençoou, sabe? Tem gente que está chegando perto do casamento, a família está um caos. Está todo mundo, eu vivi uma história dessa recentemente, o casamento durou 3 meses. E aí então, às vezes a gente vê essas cenas acontecendo, e aí assim, por que não está tudo em paz? Aqui então, se Rebeca tivesse alguma coisa para resolver, ela ainda ia poder resolver naquela hora. Mas aqui ela não tinha mais nada para resolver. Estava tudo certo, era só embarcar. E aí estava até com pressa, porque quando Isaac vê ela de longe, você já viu essa cena na Bíblia? Já leu? Quando ela já desce do camelo e já vão direto para debaixo da tenda, e aí na Bíblia acontece o que espiritualmente é o real, que quando uma pessoa se envolve fisicamente com outro no ato sexual, a união de 2 vidas. E aí o casamento é consumado. Casamento não é isso, naquilo, é a união de 2 vidas. E eu não posso ter um ato que une 2 vidas sem o compromisso de união de 2 vidas. E aí então, acontece o casamento de Rebeca, porque estava tudo resolvido. Então, eu pergunto para você, tem alguma pendência na sua família? Seus pais, seus irmãos, resolve. Tem alguma pendência? Aproveita o Dia das Mães, né? Dá esse presente para a sua família. Às vezes o presente para o Dia das Mães é resolver o problema com o papai. Voltar a se falar em casa, todo mundo falar com todo mundo. Viver uma história diferente. E isso vai ser um treinamento, porque você vai ter que resolver muita coisa no casamento. 2 coisas você vai ter que fazer sempre no casamento. Me perdoe e te perdoo. Toda hora você vai ter que fazer isso. Né? A Mariana já me perdoou hoje, por isso que ela está aqui e eu estou aqui também. Não é? E assim a gente segue adiante. Então vamos lá. Ore pela Mariana, inclusive, gente. A gente acabou de fazer 8 anos de casamento. Ela é uma santa, mulher de Deus. Continua orando por ela. Resolva as suas pendências dos seus relacionamentos antigos. Resolva as suas pendências consigo mesmo. E resolva as suas pendências com Deus. E aí agora eu pergunto para você, quem que você escolhe ser? Qual que é a história que é mais gostosa de ler? Rebeca ou Sansão? Que você escolha viver a história que Deus tem para você. Amém?